Eu vou para Brasília, a gente vai chamar agora o João Pedro Melo para tratar justamente da votação da tal PEC Kamikaze ou PEC das Bondades, cada um chama de um jeito, que vai ser votada. A promessa, a articulação toda é para que ela seja votada hoje. Teve a votação e a aprovação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê aí o que vai ser feito no orçamento no segundo semestre, para planejar o orçamento do ano que vem, e toda a expectativa em relação à PEC das Bondades. E, ao que tudo indica, vai sair conforme os governistas estão organizados para votar tudo, inclusive os destaques. João Pedro, boa tarde para você. Oi, Adriana, boa tarde para você, para o Fábio e para todos que nos acompanham. Olha, o que a gente estava pensando aqui, o que foi dito, inclusive, por Arthur Lira, era que a PEC seria votada na sua plenitude ou na completa, ou o texto completo, né, se a gente pode dizer assim, hoje. Só que, na verdade, não vai ser isso. A gente teve agora há pouco uma conversa com o líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Ricardo Barros, e ele disse o seguinte, que hoje vai ser votado somente o primeiro turno e a tendência é de que continue o segundo turno para amanhã. E aí a gente entra num outro ponto que a gente, inclusive, discutiu ao longo da semana passada por aqui. Primeiro ponto, falta de quórum. A gente teve falta de quórum na última quinta-feira, o texto chegou a iniciar a análise, foi um requerimento de retirada de pauta, que foi, de fato, o termômetro para a semana passada para dizer se tinha quórum ou não, e agora a gente vai entrar nessa questão do quórum de novo. Semana passada tínhamos 427 parlamentares presentes, 303 votaram para que esse requerimento de retirada de pauta fosse rejeitado, mas Arthur Lira achou que essa questão era um tanto quanto arriscada, por isso tirou a matéria de votação. E hoje, já por termos tido a sessão do Congresso, a tendência é de que tenhamos um quórum um pouco maior, mais ou menos 500 parlamentares presentes na Câmara dos Deputados. E aí, a tendência é de que o primeiro turno seja, de fato, votado e aprovado, como era a expectativa dos governistas. Só que aí, nos bastidores, a gente tem já a oposição fazendo articulação de obstrução. O que seria isso? Seria o seguinte, a oposição não vai colocar quórum para amanhã, ou seja, ficaria parado no primeiro turno e essa PEC deveria ser votada no segundo turno. Mas isso seria também uma obstrução, que a gente diz aqui em Brasília, uma obstrução velada. Por que isso? Porque a oposição não quer também dizer diretamente que não quer liberar esse recurso todo para o governo federal. E em um ano eleitoral ninguém vai se colocar ali contra a população, já que é uma medida que vai gerar muitas coisas na ponta da linha. Só que o que a gente está acompanhando aqui nos bastidores, Adriana e Fábio, é essa movimentação. Vai votar o primeiro turno hoje e aí fica aquele risco, né? Se vai ter segundo turno ou não para a votação de amanhã. Entendendo que essa legislação ainda carece de uma regulamentação, de discussão mais aprofundada na Comissão de Orçamento e nas comissões temáticas da Câmara e do Senado, e, portanto, isso ficou consolidado. Pois é, esse que a gente ouviu foi o senador Eduardo Girão falando a respeito da questão da proposta de lei de diretrizes orçamentárias, né, uma questão que foi feita hoje mais cedo, porque essa proposta foi aprovada e não foi colocada a impositividade do orçamento secreto ou das emendas de relator. Essa questão ficou de fora. Vai ser uma questão avaliada mais para frente, ainda não tem expectativa de quando isso vai de fato ocorrer, mas foi o acordo costurado para que esse texto fosse aprovado. E com o texto aprovado, os parlamentares estão praticamente de recesso. É isso, João Pedro. Juntamos os dois assuntos, então. Então, vamos terminar só de falar da LDO, que acabou de vir a explicação, só para que todo mundo entenda. Quando tiraram a impositividade das emendas de relator, esse orçamento secreto da LDO que foi aprovada, não significa que acabou o orçamento secreto. Significa que é um adiamento. Mais adiante a gente volta a falar disso. Só que, para facilitar, inclusive, a aprovação, inclusive o relator, o Marcos Duval, é aquele que a gente falou aqui recentemente, Fábio, aquele que num gesto de gratidão, recebeu um gesto de gratidão do Rodrigo. Até muito, mas pegou. Do Rodrigo Pacheco, recebeu 50 milhões das emendas. Ele falou que não foi troca de voto, que foi uma gratidão do Rodrigo Pacheco em relação ao empenho dele. Só que depois dessa repercussão negativa em relação à fala dele, ele próprio acabou sendo pressionado e tirou ali. Agora, tirar agora da LDO não significa eliminar do orçamento. Isso pode voltar mais à frente. É isso, Adriana e Fábio, e a tendência é de que volte, né? A gente tem um trecho da Lei Orçamentária Anual, que foi inclusive um acordo costurado no plenário do Congresso Nacional, de que essas execuções possam ser obrigatórias já para a Lei Orçamentária Anual. Lembrando que essa lei é votada em dezembro, antes também dos parlamentares entrarem em recesso. Ou seja, para esse projeto da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias,
essa questão ficou de fora, mas lá para dezembro ela deve voltar, ou seja, é uma discussão mais para frente. De fato, o que a gente pôde acompanhar foi essa questão, né, gerou um mal-estar entre Marcos Duval e o presidente Rodrigo Pacheco. O presidente acabou pedindo para ele para tirar essa questão. Isso foi retirado, os parlamentares entraram em uma reunião hoje durante a madrugada para que essa questão não voltasse para o texto e, de fato, ela não voltou. Então, a LDO foi aprovada, na verdade, sem essa questão do orçamento obrigatório, orçamento secreto, mas isso não quer dizer que o orçamento acabou. A gente tinha essa expectativa de aumento do orçamento secreto, ia chegar na casa dos 19 bilhões de reais. Mas ainda há uma possibilidade de que esse valor entre lá em dezembro, como a gente falou, um pouquinho menor, deve chegar na casa dos 12, 13 bilhões. Mas ainda assim é muito dinheiro para essas emendas de relator, né? Tá certo. E sobre o nosso primeiro assunto, então amanhã você conta pra gente se eles vão entrar de férias Fechado. com PEC kamikaze aprovada ou sem PEC kamikaze aprovada. Obrigada, viu? Beleza, fechado, pessoal. Um grande abraço.